dar início ao nosso culto nesta manhã. Damos também as boas-vindas a quem nos acompanha em casa, através da internet. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos começar falando com o nosso Deus, vamos começar com uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Pai Celestial. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, te agradecemos, Pai, e realmente esse é o nosso propósito aqui, Senhor, de te louvar, de te engrandecer, Paizinho, também de aprender mais, Senhor, de ti, Paizinho, neste espírito de comunhão, neste espírito de igreja, Senhor. Te pedimos que venhas ser connosco, Senhor, nesta manhã. Tudo o que seja dito e feito neste lugar, Senhor, seja colocando-te a ti em primeiro lugar e seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa-nos, pois, assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos iniciar lento. O texto da Bíblia ele vai estar projetado. De qualquer das maneiras, se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, é no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Este foi o último cântico de Moisés. E vamos ler todos juntos estes primeiros 4 versículos do texto bíblico. Vamos então. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como as gotas de água sobre a erva. Porque clamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Este é o nosso Deus. Eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Nós vamos iniciar com o hino do nosso Salmo dos Hinos, que começa exatamente por enumerar estas obras do nosso Deus. É o hino número 70 e vamos desta forma louvar ao nome do nosso Deus. Astros
continuar e queremos exatamente dizer isto mesmo. Queremos dar-te glória e louvor, Senhor, porque as tuas obras são perfeitas, porque tu és grande. Vamos então entoar o corinho número 252 do nosso livro de Cós. Este tempo de louvor, recordando que esta semana comemorou-se, assinalou-se o Dia de Portugal, de cada uma das comunidades, e nós queremos terminar entoando ou em jeito de forma cantada, orar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso Portugal. Então nós vamos cantar o corinho 44 do nosso livro de Cós, que realmente roga que o nosso país, a nossa pátria, ela seja para Cristo. Que esta seja a nossa oração. Nos lembramos frequentemente de orar pelo nosso Portugal. Vamos então orar ao Senhor. Minha pátria para Cristo, tens a minha.
favor ao João Pedro que pudesse fazer esse levantamento. Enquanto isso, vamos então recordar os aniversariantes e também fazer alguns anúncios relativos a esta semana. Então, em termos de aniversários, tivemos Júlia Pratos, da Farinha Branca, e Maria Teresa Canhão. E não sei se haverá mais alguém aqui presente que completou-nos esta semana que passou. Penso que não. Agradecemos a Deus estas vidas, que o Senhor possa ser com eles. Rapidamente, então, em termos de anúncios, relembramos que temos a ação de sensibilização e capacitação da parte da BS3, gestão das emoções, parte 1, será já no dia 22 de junho. A nossa irmã Mirtes será a oradora. As inscrições são gratuitas, mas temos que nos inscrever, é online, portanto, é aceder às plataformas de caminhar para poder fazer a inscrição. Também relembramos os turnos do nosso acampamento, já estão a decorrer as inscrições, e ainda por cima este ano, com as vagas são mais limitadas por causa de todas as medidas relacionadas com a pandemia, sugerimos que se apressem a reservar a vossa vaga. Crianças 18 a 24 de junho, adolescentes 25 a 31 de junho, jovens 1 a 7 de agosto e famílias 9 a 14 de agosto. Temos aqui também já os cartazes que podem ser mostrados, o de crianças e o de adolescentes. Também lembramos que, para termos o acampamento preparado, nós temos sempre aqueles trabalhos de manutenção, de limpeza, de pôr o edifício todo pronto e a sua redondeza. Então, 19 de junho, 26 de junho e 3 de julho são as datas que nós temos agendadas para fazer essas limpezas, essa manutenção. O que solicitamos é que possam contactar o Diácono Pedro Silva para dizerem que dia é que podem colaborar, e apelamos então à colaboração voluntariosa daqueles que puderem estar nestes dias para preparar o nosso acampamento. Então é contactar o irmão Pedro para dizerem que dia é que podem estar. Depois tem outros anúncios. Eu quero primeiramente saudar a todos os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia, a todos e a todas. Bom, primeiramente quero parabenizar todos os portugueses pelo Dia de Portugal, na quinta-feira. Colocamos até uma nota também no Facebook, pedindo que Deus abençoe essa nação e que os mais de 100 mil evangélicos protestantes aqui em Portugal possam impactar os 10 milhões. E que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, que muitos portugueses conheçam a Jesus e sejam salvos, que o reino de Deus cresça nessa nação, que a sua igreja seja implantada em várias regiões desse país e que o testemunho do Evangelho alcance a toda esta nação. Então, Deus salve Portugal. Amém, amados? Que Deus abençoe esta nação. Queridos, queremos também apresentar o resultado da campanha que nós fizemos do multicarro. Então, nós não compramos só o multicarro, compramos alguns acessórios também, frutos da campanha, e nós queremos agradecer imensamente a todos os amados irmãos que participaram, que cooperaram. E como eu sempre digo, aqueles que não puderam cooperar agora, não se preocupem, que possivelmente outras campanhas possam surgir, e os irmãos poderão então ajudar e cooperar. Então nós queremos agradecer imensamente. Estamos aí a prestar contas com a tesouraria da igreja, o Conselho Fiscal também vai estar vendo tudo que entrou e tudo que saiu em relação à nossa campanha. Então que Deus abençoe os amados irmãos e muito obrigado pela cooperação de todos. Pedimos que os irmãos também estejam orando pelas atividades das missões, hoje à tarde, nas nossas 3 missões, Montargil, Brunheirinho e Tramaga. Então hoje eu estarei na Tramaga, ministrando a ceia do Senhor, e pedimos então as orações dos irmãos em favor das atividades em nossas missões. Deus abençoe abundantemente a todos os amados. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia que nos concedes, Senhor, na tua presença, ó Pai, e nesta hora, Senhor, nós queremos agradecer-te, Senhor, por estas ofertas que acabamos de recolher, Senhor, convidar, Senhor, que nos abençoes para o progresso da tua obra, Senhor. Realmente haja abastança na tua casa, Senhor, que abençoes cada filhinho teu, cada filhinho tua, Senhor, que contribuiu para esta obra, Senhor, que deu o pouco do mundo que tu nos tens dado, Senhor. Somos gratos por tudo que temos, por tudo que somos, porque sabemos e reconhecemos que tudo o que somos e temos provém de ti, ó Pai.
Agradecidos, oramos no nome do teu Pai, Filho Jesus Cristo. Amém. Nós, nesse momento, estaremos então meditando e refletindo um pouco na palavra do Senhor. Eu convido então a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 5. Nós veremos a partir do versículo, na verdade, vamos ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. E à medida em que os irmãos encontrarem o texto, peço que se coloquem em pé, por gentileza, para procedermos a esta leitura. E os amados que estarão também aí a assistir pela internet, a participar através da internet, se puderem, abram também as suas Bíblias nesse texto. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, onde encontramos as seguintes palavras: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, amados? Vamos ler o verso 34, novamente, todos juntos, em voz audível. Verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque desde o início deste culto nós temos percebido a tua presença, a manifestação da tua graça, do teu poder sobre nós. Tu já tens falado conosco, Senhor, através dos louvores, e agradecemos de todo o nosso coração, Pai querido, pelo privilégio de estarmos aqui e pela maneira como temos sido abençoados neste lugar. Agora queremos pedir que Tu nos abençoes enquanto estivermos meditando, refletindo um pouco mais na Tua palavra. Dá-nos entendimento da palavra. Ilumina, ó Deus, a nossa mente para percebê-la, para compreendê-la com clareza. E também prepara, quebranta o nosso coração, para que possamos receber a palavra com humildade, e que esta palavra, Senhor, venha transformar a nossa vida. Fala conosco através da palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos aprender da palavra. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra essa palavra a cada vida, a cada coração. Tu conheces cada pessoa que aqui se encontra, Tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada irmão, de cada irmã. Então nós pedimos, ó Deus, que Tu fales de uma forma específica com cada vida e ministres, ó Deus, a Tua graça sobre cada coração, de maneira, ó Deus, que
nenhuma pessoa saia daqui deste lugar da mesma forma que entrou, da mesma forma que chegou, mas que possa de fato sair com algo novo no seu coração. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Sim. Todos podem sentar. Queridos, este milagre da cura dessa mulher enferma foi um milagre registrado nos 3 evangelhos sinóticos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Essa palavra sinóticos significa vistos de um mesmo ângulo, de uma mesma perspectiva. Então os 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. E os 3 evangelistas, então, eles registram esse milagre operado por Jesus no primeiro século da era cristã, por ocasião do seu ministério público aqui na terra. Então esse milagre é registrado pelos 3. E nós sabemos que Mateus, ele escreveu o seu evangelho visando atingir aos judeus e apresenta então Jesus como sendo o Messias prometido nas Escrituras Sagradas, o Messias de Israel. Então Mateus apresenta Jesus como o Messias. Marcos apresenta Jesus como o servo, aquele que veio para realizar, para fazer, para cumprir a obra do Pai nessa terra, aquele que veio para servir. Então Marcos apresenta Jesus como servo. E Lucas, o evangelista Lucas, apresenta Jesus como o homem perfeito, porque ele escreveu o seu evangelho visando principalmente os gregos. E ele apresenta então Jesus como o homem perfeito. E nós percebemos então aqui nesse texto que Jesus estava no pleno desenvolvimento do seu ministério público aqui na terra. E durante o seu ministério, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino em todos os lugares, ele curava toda a sorte de doenças e enfermidades, ele também libertava aqueles que estavam presos por espíritos malignos. E nós percebemos aqui pelo contexto que Jesus estava no norte da Palestina, na região da Galileia, junto ao mar da Galileia, desenvolvendo ali o seu ministério. E ele é então interrompido, primeiramente por um homem chamado Jairo, que era um dos principais da sinagoga, um chefe da sinagoga, então um judeu importante e conhecido ali naquela região da Galileia. E ele vai até o mestre desesperado, uma profunda angústia no seu coração, porque a sua filhinha estava enferma e, na verdade, estava correndo risco de vida, ou risco de morte. Ele se achega até o Senhor Jesus, pedindo que Jesus vá até a sua casa para impor as suas mãos sobre a sua filhinha, para que ela fosse curada. E, de fato, ela até veio a falecer. Se nós continuarmos a ler o texto, nós perceberemos isso. E Jesus, então, chega lá na casa de Jairo e não só cura, mas ressuscita a sua filhinha. E então surge aquela expressão bastante conhecida, de todos nós: Talita cumi, menina, levanta. E Jesus então cura posteriormente e ressuscita, na verdade, a filha de Jairo e restabelece completamente a sua saúde. Então, a primeira intervenção ou interrupção se deu através desse homem chamado Jairo. E Jesus então caminha em direção à casa dele. Versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele, ou seja, com Jairo, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. E é então que surge a segunda interrupção, agora por parte de uma mulher. O texto não cita o nome dela, nós não sabemos qual era o nome dessa mulher. O que nós sabemos é o que se passava com ela. Uma mulher tomada por uma profunda angústia, preocupação, tristeza. Uma mulher vivendo em profunda desesperança e incredulidade, porque havia sido acometida de uma terrível enfermidade, uma hemorragia, e ela estava nessa situação há 12 anos, conforme diz o texto. O
versículo 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela já havia buscado a cura em vários lugares, vários recursos, e não conseguiu encontrar a solução para o seu problema, para a sua enfermidade. O verso 26 declara isso: e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Este era o estado físico, emocional, social e espiritual desta mulher. Então, fisicamente, ela sofria desta hemorragia durante 12 anos da sua história, durante 12 anos da sua vida. Então, totalmente debilitada fisicamente. E havia então buscado a solução, a cura em vários lugares, possivelmente tenha buscado todos os especialistas, os médicos da sua época, e nós sabemos que a ciência médica é uma bênção de Deus nessa terra, mas sabemos que a ciência médica ela tem os seus limites, né? Ela é limitada, ela vai até certo ponto. E foi o que aconteceu com esta mulher. Despendeu muitos recursos, né? Todos os seus recursos em busca da cura, e não conseguiu a solução para o seu problema, não conseguiu a cura para a sua enfermidade através da medicina. Então ela estava fisicamente debilitada, mas não só fisicamente. Por causa da sua enfermidade, ela ficou também debilitada emocionalmente. Era uma mulher triste, angustiada, desesperançada. Essa era a situação em que ela se encontrava, porque não havia encontrado a solução para o seu problema até então. Também ela foi prejudicada socialmente, porque ela tinha que ficar isolada, um isolamento social, porque no seu estado ela não tinha condições de estar no meio das pessoas e conviver com as pessoas. Então essa enfermidade afetou o seu físico, afetou o seu emocional, afetou a sua vida social, porque não podia se socializar com as pessoas devido àquela hemorragia, e atingiu também, com certeza, a sua vida espiritual. Então uma mulher profundamente debilitada, angustiada e carente da manifestação da graça de Deus e do poder de Deus sobre a sua vida. Uma situação que só Deus poderia resolver e mais ninguém. Mas diz o texto que ela ouviu a fama de Jesus, no versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ou seja, ela tomou conhecimento de que ali naquela região da Galiléia havia um homem chamado Jesus, que não era qualquer homem, que estava realizando coisas extraordinárias, milagres extraordinários ali naquela região. Ele já havia libertado, se você ler o início desse capítulo 5, um jovem possuído por uma legião de demônios. Então ele libertou aquele jovem de uma forma extraordinária. Jesus estava operando vários milagres ali naquela região. Então ela fica sabendo a respeito de Jesus. O seu conhecimento a respeito de Cristo não é o conhecimento que nós temos hoje de Jesus. Era um conhecimento rudimentar, era um conhecimento superficial. Ela sabia apenas da fama de Jesus, das palavras que ele proferia com sabedoria, dos milagres que ele operava, a forma como ele curava pessoas, libertava pessoas cativas por espíritos malignos. Então ela ficou sabendo a respeito de Jesus, mas não conhecia Jesus pessoalmente. Nunca havia tido um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. E ela então começa a crer na fama de Jesus, no poder de Jesus. O que acontece, amados, é que ali, na sua casa, de uma forma extraordinária, sobrenatural, a graça de Deus já começa a invadir o seu coração, a sua alma e a sua mente. E o próprio Deus então começa a resgatar no seu coração a esperança e a fé. Porque a esperança e a fé são irmãs gêmeas, como também a desesperança e a incredulidade também são irmãs gêmeas, caminham juntos.
Então o Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar ali na sua casa sem que ela soubesse. Começa a trabalhar o resgate da esperança e da fé no seu coração, quando ela toma então conhecimento a respeito desse Jesus. E o que é melhor, Jesus estava passando por ali, próximo da sua casa, e ela então pensa consigo mesma: olha, se eu então for e pelo menos tocar na veste desse homem, eu terei a solução para o meu problema. Ela não apenas pensou isso, mas ela creu piamente nisso. Ela creu no seu coração. E ela então toma a iniciativa. E nós percebemos que, apesar de ser uma mulher enfrentando todas essas debilidades e dificuldades, era uma mulher de iniciativa. Ela não ficou fechada, acomodada no seu problema. Ela sempre procurou buscar a cura para a sua enfermidade. E ela então toma a iniciativa. Ela sai da sua casa, toma uma atitude e vai então em direção ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo que ela tinha pensado e tinha proposto no seu coração, ela faz. Ela tem que vencer muitas barreiras para chegar até o Senhor Jesus, vencer a vergonha, vencer o isolamento em que ela vivia, vencer o preconceito das pessoas, vencer a multidão que estava em torno do Senhor Jesus, porque o texto deixa bem claro que por onde Jesus passava, ele estava sempre cercado com muitas multidões, com as mais variadas situações, necessidades e expectativas nos seus corações. Ela vence a multidão e ela então estende a sua mão e consegue então tocar na orla das vestes de Jesus, e diz o texto que quando ela toca nas vestes de Jesus, o milagre acontece. A graça do Senhor se manifesta de uma forma maravilhosa na vida desta mulher, e ela tem então a solução para o seu problema, ela tem a cura para a sua enfermidade. Diz o verso 27: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ela faz isso, verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Porque, amados irmãos, a graça, que significa favor imerecido, ela é multiforme. Ela se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Quem concede a graça é o Deus da graça. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. É Ele quem age, é Ele quem toma a iniciativa de manifestar a sua graça sobre nós. E Ele então tomou a iniciativa de manifestar a sua graça, primeiramente curadora, na vida desta mulher, que estava nessa situação durante 12 anos da sua história, durante 12 anos da sua vida. A graça multiforme de Deus se manifesta na vida daquela mulher e transforma a sua história. A graça de Deus, ela é libertadora. Ela nos liberta de todo tipo de corrente, de amarra, de prisão. Há muitas pessoas em profundas prisões existenciais e por isso não conseguem ser felizes, não conseguem caminhar, não conseguem ter uma vida abundante, plena e frutífera nesta terra, porque estão em suas prisões existenciais. Não conseguem se libertar das situações que envolvem a sua vida, talvez uma perda, um luto, uma tristeza, uma traição, talvez uma situação que se instalou na sua história e que você não conseguiu compreendê-la profundamente. Pessoas presas pelo passado, pessoas presas por mágoas, por ressentimentos, e não conseguem ter uma vida plena por causa de suas prisões existenciais. Mas a graça de Deus, ela se manifesta libertadora, e ela é poderosa para nos libertar de todo tipo de escravidão, de todo tipo de prisão, e nos tornarmos livres em Cristo Jesus, para termos uma vida plena diante dele, diante do mundo. A graça de Deus, ela é libertadora.
A graça de Deus, ela é, acima de tudo, salvadora. Lá em Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, além de se manifestar libertadora, a graça de Deus se manifesta como sendo salvadora. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós somos crentes. É pela graça de Deus que nós estamos aqui reunidos. A graça de Deus se manifestou salvadora a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, ela se manifesta restaurando. Ela é restauradora. Ela nos restaura completamente. Restaura o nosso físico, restaura o nosso emocional, mas acima de tudo restaura a nossa vida espiritual e faz de nós novas criaturas. Então ela tem esse poder, essa capacidade de restaurar situações, mas acima de tudo de restaurar vidas. E a graça do Senhor se manifestou dessa forma na vida desta mulher. Restaurou o seu estado físico, o seu estado emocional, mas acima de tudo restaurou o seu estado espiritual. A graça de Deus, ela também é transformadora. Ela transforma, ela opera essa metanoia, essa transformação na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. A graça de Deus transforma o nosso interior e o nosso exterior. A graça de Deus nos transforma plenamente para o louvor da glória de Deus. E essa graça multiforme, amados, que se manifestou então na vida desta mulher. Primeiramente, curando-a do seu flagelo, curando-a da sua enfermidade. E o que é interessante aqui no texto é que muitas pessoas estavam em volta de Jesus e os discípulos observam isso, tocando em Jesus. Mas no meio daquela multidão que o tocava, Jesus então percebeu um toque diferente. Percebeu um toque especial, vindo daquela mulher, um toque de fé, um toque de esperança. E ele então se volta para as pessoas que estavam à sua volta e faz essa pergunta, como se ele não soubesse. É aquele tipo de pergunta didática, né? Estratégica. E ele então diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos dizem: mas Senhor, está todo mundo te apertando, te tocando, como tu perguntas quem me tocou? Diz: não, eu quero saber quem me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então não só a mulher percebeu, sentiu o poder na sua vida, mas o próprio Senhor Jesus também sentiu que dele saíra virtude, que dele saíra poder, de uma forma muito específica, de uma forma muito direcionada. Veja que no meio de tantas pessoas, o Senhor Jesus resolveu manifestar a sua graça de uma forma específica na vida daquela mulher. E percebeu então que dele saíra poder, e alcançou aquela mulher, e a curou plenamente da sua enfermidade. Verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, verso 32, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E é então que a mulher, ela se apresenta, e o Senhor então completa a obra na vida dela a partir de então. Porque o desejo de Jesus não era de meramente operar uma cura física, emocional na vida daquela mulher, mas o desejo de Jesus era de operar uma cura substancial, uma cura plena,
uma cura na sua alma, uma cura no seu espírito. O desejo de Jesus era, na verdade, de conceder àquela mulher da sua salvação, da sua graça salvadora, não apenas a sua graça curadora ou restauradora. Então a mulher, diz o verso 33, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então tentem imaginar, aquela mulher recebeu esse poder sobrenatural do Senhor na sua vida. Ela estava maravilhada porque ela percebeu que imediatamente algo havia acontecido no seu físico e que aquela enfermidade havia cessado, que ela havia sido curada. Então ela estava ainda sobre o pacto do milagre, né, operado por Jesus na sua vida, e agora ela é desafiada a se apresentar diante da multidão. Creio que ela preferia ficar no anonimato. E Jesus então age na sua vida e remove todo o medo. Ela se prostra perante o Senhor Jesus. E essa atitude de se prostrar diante de alguém significava o reconhecimento de que aquela pessoa que estava diante dela era superior a ela. Então o que ela faz? Ela reconhece ali que Jesus é superior a ela. Ela reconhece que Jesus é o Senhor. Ela reconhece que ali diante dela não estava qualquer homem, mas ali diante dela estava o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres e o médico dos médicos. Ela havia buscado a solução para o seu problema em muitos lugares, e agora de uma forma tão simples, de apenas tocar nas vestes daquele homem, ela teve então a cura para a sua enfermidade. Então ela sabia que não estava diante de qualquer pessoa, mas ela estava diante de Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para salvar a humanidade. E ela então se prostra diante de Jesus, ela reconhece o senhorio de Jesus, e Jesus então completa a obra que ele queria e desejava de fato realizar na sua vida, que era uma obra espiritual, concedendo-lhe então da sua salvação. Diz o texto que quando ela declara toda a verdade, o verso 34, Jesus se volta para ela e diz assim: filha. E o que eu acho interessante é que não era comum Jesus chamar alguém dessa forma. Podem procurar nos evangelhos quantas vezes Jesus se dirigiu a alguém dessa forma, filha ou filho, mas de uma forma especial. Ele olha para essa mulher e diz: filha. Olha que tratamento maravilhoso e glorioso. E amados, é assim que Jesus trata conosco. É dessa maneira que Ele olha para nós, para mim e para você. Porque ali diante daquela mulher estava aquele que tinha o controle de todas as coisas, de todas as situações. Aquele que tinha a resposta certa e a solução para o problema que ela estava a viver. Talvez nem ela compreendesse a dimensão da sua situação. Talvez a sua visão, a sua perspectiva fosse tão somente física ou emocional. Mas Jesus vai além e percebe que a sua carência, a sua necessidade estava além do campo físico e emocional. A sua carência, a sua necessidade era espiritual. E mais do que cura física, ela precisava de cura espiritual. Ela precisava da salvação, dessa tão grande e maravilhosa salvação, que somente o Senhor pode proporcionar, e mais ninguém. Diz o texto que o Senhor então se volta para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. É porque o mesmo verbo na língua grega que foi traduzido aqui para salvou, poderia ser também traduzido como curou. É o verbo sessoquém na língua grega. E
Então, o evangelista, ele traduziu dessa forma, da língua grega: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Porque Jesus possivelmente tenha falado em hebraico ou em aramaico, e o evangelista Marcos escreveu em grego, né, a palavra que Jesus usou em hebraico. Então ela pode significar: a tua fé te curou, e quando se trata de cura, aqui é no sentido de uma cura plena, de uma cura substancial, ou a tua fé te salvou, porque não envolve apenas o físico e o emocional, mas envolve também a sua vida espiritual. Então significa que Jesus realizou uma obra completa na vida daquela mulher. E ele diz então: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, então, o príncipe da paz, ministra paz ao coração daquela mulher. Nós não sabemos como foi a sua história, né, a partir de então. O que nós sabemos é que, com certeza, essa mulher nunca mais foi a mesma, a partir desta experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que estava num estado terrível de frustração, de decepção, de angústia, de derrota. Uma mulher tomada pela desesperança e pela incredulidade é visitada de uma forma maravilhosa e gloriosa pelo Senhor Jesus, e a sua vida é totalmente transformada. Isso porque ela exercitou a sua pequena fé. E o próprio Senhor Jesus declarou certa vez que se nós tivermos fé como um grãozinho de mostarda, quantos aqui já viram um grão de mostarda? Se você tiver fé, um grão, ou até menor do que um grão de mostarda, você terá condições de dizer a essa montanha: vai e lança-te no mar, ou essa árvore: vai e lança-te no mar, e assim acontecerá. Então o Senhor nos desafia a exercermos, a exercitarmos a nossa fé a cada dia do nosso viver. Veja que o conhecimento que essa mulher tinha de Jesus era rudimentar, era praticamente insignificante. Ela só conhecia a fama de Jesus, mas não conhecia o próprio Jesus. E ela então exercita a sua fé de ir até o mestre, de tocar nas vestes do mestre, porque ela creu no seu coração que através desse simples gesto ela receberia a graça de Deus na sua vida e teria então a solução para o seu problema, a cura para a sua enfermidade. E quando ela faz isso, então a sua vida é totalmente transformada pelo poder de Jesus. E mais do que a cura física e emocional, ela recebe a cura espiritual. E ela então é transformada numa nova pessoa, numa nova mulher, a partir desse encontro com o Senhor Jesus. E agora, ela não conhecia só a fama de Jesus, mas ela passou a conhecer o próprio Senhor Jesus, porque teve um encontro com Ele. E esse encontro não apenas marcou a sua história, esse encontro transformou a sua vida e fez dela uma nova mulher, para o louvor da glória do Senhor. Jesus, durante o seu ministério, ele não agiu da mesma forma com todas as pessoas. Ele sempre tem uma palavra específica e uma ação específica para cada vida, para cada pessoa e para cada situação. Ele não agiu da mesma forma em todos os lugares. E ele também não curou todas as pessoas do seu tempo. Ele curou as pessoas com as quais ele tinha um propósito eterno para com elas. Mas nós sabemos que todos aqueles que se achegaram a Jesus com fé no seu coração, receberam a graça. Foram transformados pelo Senhor Jesus. O Senhor, amados, Ele tem o seu próprio tempo e a sua própria forma para agir. Há pessoas que Ele cura, pessoas que Ele não cura. E quando não cura, Ele continua a ministrar paz no coração e a mostrar que Ele está
no controle de todas as coisas, no controle de todas as situações. E aqueles que realmente creem em Deus ficam plenamente satisfeitos, porque têm plena consciência de que o Senhor está em sua vida e está no controle de todas as coisas que envolvem o seu viver nessa terra. O Senhor Jesus declarou que no mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós, ou seja, Ele venceu. E Ele é poderoso para fazer com que nós também sejamos mais do que vencedores em todas as coisas. Então compete a nós agirmos com fé, exercitarmos a nossa fé, mas crermos acima de tudo de que Ele vai estabelecer a sua própria vontade, no tempo dEle e da maneira dEle. E aqueles que creem plenamente no Senhor Jesus e creem que Ele de fato está no controle de todas as coisas, têm paz no coração, têm descanso na sua alma, porque sabem que a despeito das lutas, das adversidades, das tempestades que surgem no nosso viver, Jesus está por perto. Jesus nunca nos deixa sozinhos. O que fez a diferença na vida desta mulher foi que Jesus estava passando por ali, pela porta da sua casa. Isso enche o seu coração de expectativa, de esperança e de fé. E eu quero dizer a você, amados, que da mesma forma como Jesus estava presente ali naquele lugar, no primeiro século da era cristã, Jesus também está presente aqui neste lugar, nesse santuário. A sua presença é viva, a sua presença é real, a sua presença é perceptível, e Ele então nos desafia, à semelhança dessa mulher, a sairmos desse estado de derrota, de prostração, e nos dirigirmos em direção ao Mestre, exercitarmos a nossa fé e crermos que Ele é poderoso para agir, para intervir na nossa vida, na nossa história, nessa situação terrível, difícil que estivermos vivenciando. Ele é poderoso para tomar em suas mãos essa situação e estabelecer um novo tempo, uma nova realidade, uma nova história na nossa vida para o louvor da sua glória. E Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que essa graça multiforme que alcançou essa mulher e que depois a seguir alcançou a filha de Jairo, que havia falecido e foi ressuscitada, que essa graça multiforme se manifeste na minha vida, se manifeste na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Se manifeste nessa cidade, libertando, salvando, transformando, restaurando muitas vidas para o louvor da glória do Senhor. Se manifeste na vida dos queridos que estão assistindo pela internet, que essa graça invada a sua vida, o seu coração, o seu lar, a sua família, e que o Senhor então, nesse tempo tão difícil que temos vivenciado, possa operar um grande milagre na sua vida, na sua história, para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Depois eu vou passar a palavra para mim, para fazer o encerramento. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Talvez, a semelhança dessa mulher, você esteja enfrentando algumas lutas, adversidades, enfermidades, preocupações, que têm trazido angústia, tristeza, preocupação, e às vezes até desesperança, e uma certa incredulidade no seu coração. Eu quero então desafiar a você, meu amado e minha amada, a exercitar esse grãozinho de fé, mesmo que seja menor do que um grão de mostarda aí no seu coração, de exercitar esse grãozinho de fé e depositar essa fé
naquele que tudo pode, que não apenas tem a solução para os nossos problemas, mas Ele, Jesus, é aquele que é a própria solução. E que nós não conheçamos apenas a fama de Jesus, ou seja, aquilo que Ele pode fazer ou que já fez ao longo da história. Que nós possamos conhecer o próprio Jesus, como Ele é. E nos achegarmos diante da Sua presença e nos prostrarmos diante dEle e declarar toda a verdade. Declarar para Jesus tudo o que se passa na nossa alma, no nosso coração, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas necessidades mais profundas. O Senhor então nos desafia a nos achegarmos diante da Sua presença, tocar em Suas vestes e recebermos a manifestação do Seu poder, da Sua graça sobre a nossa vida, transformando a nossa realidade, a nossa história, para o louvor da Sua glória. Senhor, louvado e agradecido seja o Teu santo nome, porque Tu não mudaste. Tu não mudaste. Tu és o mesmo, desde a eternidade. Tu és o mesmo ontem, hoje, e serás o mesmo eternamente. E obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu estás presente aqui nesse lugar. E a Tua presença é gloriosa, a Tua presença é maravilhosa. A Tua presença é libertadora, a Tua presença é restauradora, curadora. A Tua presença é salvadora, a Tua presença, Senhor, faz toda a diferença. E assim como a Tua presença fez toda a diferença na vida daquela mulher, há tantos séculos atrás, que mudou a sua história, sabemos que o mesmo pode acontecer hoje aqui, neste lugar, para a glória do Teu nome. Queremos tocar pela fé em Tuas vestes santas, absolutamente certos, convictos de que de Ti sairá virtude, de Ti sairá poder, de Ti sairá graça. Essa graça que pode transformar completamente a nossa vida. Então, Pai, age com o poder de cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Traz cura, Senhor, para aquele que precisa de cura, quer seja cura física, quer seja cura emocional, quer seja cura espiritual. A Tua graça é curadora, a Tua graça é restauradora, a Tua graça é transformadora, a Tua graça é salvadora, Senhor. Então age com poder, Pai, cada dia. Aquele que precisa de um encontro real com o Senhor, ó Deus, quebrando esse coração, e que hoje seja, ó Deus, uma manhã de salvação, de encontro ou de reencontro com o Senhor, esse encontro que venha realmente marcar a nossa vida e transformar a nossa história e fazer de nós novas pessoas, novas criaturas, transformadas pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo poder do Evangelho. Então, Senhor, Tu és onisciente, e assim como Tu sabias exatamente qual era a necessidade daquela mulher, Tu sabes exatamente qual é a necessidade de cada pessoa que aqui está, de cada pessoa que está a participar desse culto pelas redes sociais, porque Tu és onisciente. Então, Senhor, ordena a Tua bênção, que haja, ó Deus, um olhar, um toque especial do Senhor em cada vida, Pai, agindo de uma forma específica em cada situação, em cada realidade. E obrigado porque, assim como Tu ministraste, ó Deus, paz ao coração daquela mulher e declaraste: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tu nesta manhã
também tens ministrado paz ao nosso coração. E podemos então nos levantarmos desse estado de prostração e de derrota e olharmos firmemente para o Senhor e seguirmos o nosso caminho com fé, com esperança, com coragem, absolutamente certos de que Tu estás conosco sempre e que todas as situações e circunstâncias do nosso viver estão sob o Teu controle. Tu estás no controle de todas as coisas. E também, meu Deus, debaixo da convicção de que Tu ouviste a nossa oração, Tu ouviste o nosso clamor, e Tu já estás pelejando por nós, para nos proporcionar a vitória, para todas as situações que envolvem o nosso viver. Então, obrigado por essa paz que invade o nosso ser. Obrigado por essa certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos. E obrigado por essa convicção que nós temos de que Tu ouviste a nossa oração e que a Tua graça já tem se manifestado em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Assim oramos, agradecidos em Teu nome, Senhor Jesus. E todo o Teu povo diz amém e amém. Amém? Deus nos abençoe. Fique em pé ainda, nós vamos cantar mais um cântico e vamos estar encerrando. Tal como esta mulher enferma, tal como Zaqueu, que é uma música que pega no exemplo dele, que nós realmente possamos colocar o nosso foco em ver, em tocar, em seguir o Senhor Jesus, em entregar nas Suas mãos todas as nossas situações e que permitamos que o Senhor faça essa transformação física, emocional, espiritual. Vamos louvar em atitude de oração, vamos entregar a nossa vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver.
Estamos chegando ao final do culto de hoje. Desejamos que todos tenham uma semana feliz, abençoada pelo Senhor e na presença do Senhor. Temos visitantes no nosso meio? Temos, né? Alguém nos visita? É que às vezes pela máscara a gente não consegue ver. Alguém nos visitando hoje? Faz um sinal se tiver visitante. Ah, lá atrás, né? Estou vendo, eu vi que era uma pessoa nova. Qual é o seu nome, por favor? Olga? Paula, seja bem-vinda, Paula, em nome de Jesus. Volte mais vezes, uma alegria tê-la conosco, viu? Receba então a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Teu Espírito sejam sobre todos nós, e sobre todo o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vão na paz de Deus e atentem aqui para a saída, né? Seguindo a sinalização aqui no piso do nosso